seria a relação de imagem e percepção em um processo depressivo? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso? Vamos tentar refletir sobre o quanto uma imagem fica comprometida em um processo depressivo? Vambora! Você já sabe, né? Depois da vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Eduardo Santos, eu sou psicoterapeuta e esse é o meu canal no YouTube. Moçada, vou iniciar agora o segundo vídeo temático. E assim como eu fiz no primeiro, que eu falei sobre a diferença entre tristeza e depressão, na realidade uma relação entre ambas, se você não assistiu, se você não viu, eu faço o convite a você assistir esse primeiro vídeo. Aliás, não só o primeiro vídeo, tem um vídeo de apresentação no alto do canal, na tampinha, e tem um outro vídeo que eu já postei que na realidade é uma pequena homenagem que eu presto às 3 pessoas mais importantes da minha vida e que são fundamentais para eu poder ter saído de um processo depressivo bem complicado. Dá um pulinho lá, assiste, você acha que você vai gostar. Mas vamos lá, esse vídeo de hoje, o segundo vídeo temático, assim como eu fiz no primeiro, eu vou trabalhar algumas expressões para que você consiga entender de uma forma mais fácil, né, seja algo mais palatável, a relação de imagem e percepção em um processo depressivo. Eu vou usar 4 expressões, assim como eu fiz no vídeo anterior, e eu gostaria que você guardasse essas expressões para que a gente pudesse dialogar um pouquinho. Como eu falei no vídeo anterior, eu não gosto muito de conceitos textuais, né? Eu prefiro utilizar expressões para que sejam feitas as referências necessárias, a gente faz as ligações e o entendimento eu acho que fica mais fácil. Vamos lá, a primeira, imagem. A segunda, percepção. A terceira, cognição. E a quarta, sentidos. Eu vou fazer uma relação inicial entre as 2 primeiras, imagem e percepção. Em um processo depressivo, a imagem está completamente comprometida, assim como a percepção. Na realidade, também a cognição está comprometida e também os sentidos estão comprometidos. Mas a primeira relação entre essas 2, imagem e percepção. A imagem é resultado de uma percepção, ok? A gente percebe algo e essa imagem é criada. Mas ao mesmo tempo, a percepção, ela se torna resultado dessa imagem. Como assim? Eu tenho uma imagem e diante dessa imagem eu passo a percebê-la. Em um processo depressivo, quando a imagem e a percepção estão distorcidas, meu amigo, minha amiga, imagine o bolo que sai daí. Ou seja, um sujeito que vive um processo depressivo, ele não tem acesso a essa imagem real e nem a percepção real. Num processo depressivo, não existe imagem real. Existe sim a imagem percebida. Se eu tenho uma imagem distorcida, o resultado vai ser a percepção dessa imagem, obviamente que a percepção distorcida vai nortear esse sujeito. Esse processo de imagem distorcida e percepção distorcida só existe graças ao cognitivo. A cognição está comprometida também. Olha quanto complexo é um processo depressivo. O quanto a depressão estraga o sensorial. Quando a gente fala de depressão, por isso eu cito no vídeo anterior, a gente não pode confundir a tristeza, mera tristeza, com depressão. Porque a tristeza, ela aparece e ela sai. Um período curto. A depressão não. Então, quando a tristeza aparece e sai,
quando ela sai, ela vai embora, nosso cognitivo volta ao normal. E as nossas percepções também, as imagens que são resultado dessas percepções, também voltam ao que se chama de normal. Num processo depressivo, essa distorção ela se arrasta juntamente com o sujeito. Então eu citei 3 das expressões que eu comentei contigo no início do vídeo. Eu falei imagem, eu falei percepção e falei cognição. Falta a 4ª. Os sentidos. Os sentidos também ficam completamente distorcidos em um processo depressivo. Vamos lá. Visão, audição, olfato, paladar e até o tato, eles estão distorcidos. Vou te dar um exemplo prático. Até com tristeza, não vou nem usar a depressão propriamente. Quando você está muito triste, as imagens que são mostradas para você, elas não têm o mesmo significado. Pode ter certeza. Você já deve ter tido essa sensação, né? Certamente teve. O dia está meio cinzento, as coisas estão nebulosas. Qual é o nome disso aí? São os sentidos. Os sentidos estão trabalhando. É claro que nada muda de cor. Vai mudar de cor de acordo com a nossa percepção, a nossa imagem, porque os sentidos estão trabalhando. A nossa visão ela não é tão acurada. A nossa audição também não. Na realidade, começa a acontecer uma espécie, surge um filtro. Só que não é um filtro do bem, é um filtro do mal. A gente começa a perceber só aquilo que é negativo. Sabe aquela expressão do copo meio cheio, meio vazio? Num processo depressivo, você vai em todas no meio vazio. Você não consegue enxergar o lado positivo, ou seja, os sentidos estão absolutamente comprometidos. Comida fica sem gosto. Aquilo que inicialmente você via e achava harmonioso, interessante, essa capacidade de percepção ela é comprometida e você já não acha aquilo tão bonito, tão harmonioso, tão esteticamente legal. O som, as músicas, a música perde o sentido inicial. Você coloca uma música que você gosta, normalmente no processo depressivo você não vai colocar essa música. Você vai buscar uma música, quando você vai buscar alguma coisa, mas você vai buscar uma música meio que reforce, legitime o seu estado. Então, uma música que te jogue para cima, normalmente não vai fazer parte do seu setlist. Já reparou que isso acontece quando você está triste? Agora imagina num processo depressivo que é bem mais longo. Então os sentidos, eles também ficam comprometidos, e bem comprometidos. Você não tem a sua visão perfeita. Você lembra que eu cito no vídeo de apresentação que eu falo que uma das características da depressão é que a imagem fica turva? É óbvio que é um sentido figurado. Eu fui míope a minha vida inteira, né? Hoje eu já não sou míope, mas a gente enxerga, mas não vê na realidade a imagem perfeita. Num processo depressivo você não consegue enxergar, é uma questão de foco. Como eu falei, né? Fica desfocada. É como se você mirasse alguma coisa e toda hora tivesse que ajeitar o foco da câmera para poder colocá-la da melhor maneira possível. Num processo depressivo, primeiro, você não vai nem querer mexer no foco, não vai ter nem disposição para isso. Mas mesmo que você consiga essa disposição, você não consegue focar da maneira adequada. Você nunca vai conseguir a imagem perfeita, o que seria a imagem perfeita. E aí eu volto à questão da percepção. A relação da imagem com a percepção vai ser sempre uma relação de comprometimento. Tanto a imagem quanto a percepção vão estar distorcidas. E aí, de novo, eu entro com a questão dos sentidos, também comprometidos, graças, claro, à questão cognitiva. Com o cognitivo comprometido, imagem, percepção e sentidos vão todos juntos pro buraco. Eu vou usar uma frase muito legal de um cara chamado Hervé Gilvan. Esse cara é um economista, é um político francês. Ele divide um livro escrito a duas mãos,
com um sociólogo que eu acho demais, que é o Gilles Lipovetsky, um dos caras que eu mais curto. O Lipovetsky e o Juvan, eles fizeram um livro chamado A Globalização Ocidental. É um livro genial, muito legal, que eu indico a você. Aliás, bem lembrado, com o passar dos vídeos eu vou começar a colocar o link dos livros que eu indicar para facilitar você e também me ajudar, evidentemente, ajudar o canal. E esse livro, A Globalização Ocidental, o Juvan fala sobre questões envolvendo a civilização, né, o indivíduo e tudo, mas tem uma frase que ele usou que eu achei muito legal, eu vou dividir com você. Ele diz que a imagem transforma o real e serve de intermediária para a imaginação, para a emoção e para a espera da emoção. Eu tentei mostrar para você a importância da imagem no processo depressivo, o quanto ela está distorcida, o quanto ela está adulterada pelo nosso cognitivo distorcido e por nossas percepções distorcidas, pelos sentidos também. E agora eu vou te mostrar a importância da imagem para um tratamento de um processo depressivo. E aí eu te pergunto, que imagem que o profissional vai utilizar? Não existe um exame de imagem. A imagem que o profissional vai utilizar é a imagem da sua percepção, do que ele ouve, dos sentidos, não, do que ele ouve do sujeito, da percepção como profissional, mas ele não tem o exame de imagem, o que dificulta pra caramba um diagnóstico. E aí eu vou usar 2 exemplos pessoais para que você entenda, é lógico que você vai entender, a importância de um exame de imagem para cravar diagnóstico de qualquer patologia. Só que na depressão você não tem. A neurociência evoluiu pra caramba. Ela tem imagens incríveis do cérebro comprometido por um processo depressivo. Mas ela não tem imagem do início. Ela não tem como comprovar se o cérebro está comprometido por causa do processo depressivo ou se o processo depressivo aconteceu por causa do comprometimento no cérebro. Então vou lá, vou contar para você 2 historinhas muito rápidas, a meu respeito, e que o exame de imagem, ou os exames, me salvaram. Bom, vamos lá. Primeiro, lá atrás, tá? Lá atrás. Eu contei no vídeo de apresentação que eu gostava de jogar futebol, jogava muito bem joguei legal até os 16, 17 anos. E depois não, depois eu ia meio que fazendo número. Eu ia mais para me reunir com os amigos, tomar uma cervejinha, assar uma carne, a gente botar o papo em dia. E uma vez por semana, durante um período lá, a gente se reunia, um longo período, a gente se reunia para jogar futebol. Bom, eu joguei bola, a gente jogava bola num campinho no Horto Florestal, que é um bairro aqui do Rio. O campo hoje parece estar bem legal, não vou há muitos e muitos anos, sei lá quantas décadas eu não vou. Hoje é grama sintética e tudo, mas na época não, era terra batida, cheio de buraco. Eu até conhecia os buracos e tudo. E num determinado momento, eu fui correr, pisei no buraco, e meu joelho, um dos meus joelhos, gritou. Meu amigo, minha amiga, podem ter certeza que em determinados momentos o joelho grita, e o meu gritou bem alto. Bom, na hora o joelho inchou muito, eu já saí meio capengando do campo, tentei botar um gelo lá, mas não adiantou nada, fui para casa. Minha ex-mulher era, na época, acadêmica de fisioterapia. Quando ela olhou meu joelho, ela falou, o que é isso? Ela falou, nós vamos amanhã à clínica onde ela estagiava. E beleza, fomos. Eu me lembro que eu acordei, meu joelho, a minha perna não dobrava, meu joelho ia a 45 graus só. Bom, fomos para a clínica e o cara que me examinou era o chefe do setor da ortopedia, era o cacique da ortopedia. Eu me recordo que eu deitei, botei a perna, estiquei a perna numa maca, num caminho lá. O cara pegou uma das mãos, fez assim um gesto, né, de um alicate, e aí ele fez assim, ó, tuf, apertou meu joelho. No que ele fez o tuf, eu pulei, né? Eu quase segurei o lustre, porque ele pegou exatamente ali no nervo. Bom, ele já deu o diagnóstico ali. Ele falou que eu tive um problema de ligamentos e que eu teria que fazer uma artroscopia, teria que fazer uma cirurgia pequena lá e tal. Eu falei, pô, caramba. Só que ele já pediu para marcar, só que ele virou pra gente e falou assim, olha, eu preciso só da ressonância e tal, procura fazer a ressonância hoje pra gente marcar logo e tal. Eu falei, tá bom.
Me lembro que nós saímos da clínica, fomos para uma clínica, conseguimos, e eu fiz a bendita ressonância. E aí nós fomos no dia seguinte, voltamos à clínica para entregar o exame para que o sujeito visse. E aí quando ele olha, não era ligamento, era menisco. Eu tive um estiramento do menisco e não era cirúrgico. Esse é o primeiro exemplo da importância da imagem, de um exame de imagem. Segundo exemplo, meses depois, eu cheguei em casa, e quando eu chego em casa, meu pai me dá uma notícia terrível. Uma prima querida, muito querida, tinha acabado de falecer, teve um ataque cardíaco fulminante, morreu super jovem. Nossa, eu fui pego total de surpresa, e a reação que eu tive, eu dei um soco na parede, dei com gosto. Nessa época eu até treinava, tinha uma disposição boa e tudo, eu estava com sangue quente, não senti nada. Deu uns 5 minutos, a minha mão parecia uma luva de boxe, a minha ex-mulher olhou falando, o que você arrumou aí e tal. Bom, enfim, resumindo. Dia seguinte, mesma clínica, mesmo médico. O cara pegou minha mão, olhou meu dedo, sentenciou, fratura. Fui fazer a chapa, raio-x, minha ex-mulher foi comigo. No caminho ela pegou minha mão de novo e falou, você não quebrou. O cara tinha falado 1 minuto antes que eu tinha quebrado, e ele era o cacique, hein, da ortopedia. Ela olhou, você não quebrou não, cara. Eu fiz o raio-x, fui submetido, não, exame de raio-x. Ela já pegou, olhou, falou, você não quebrou. Entregamos a chapa pro cacique, ou quer dizer, pro médico. Me lembro até hoje da frase, que pancadão, amigo. Falei, que pancadão, mas eu não quebrei, eu já ia levar para casa de brinde um gesso. Então acontecem essas duas historinhas sutis para mostrar para você e finalizar o vídeo a importância da imagem durante um processo depressivo, tanto para o sujeito que sofre, quanto para um profissional que não tem acesso a um exame de imagem. O comprometimento da imagem pela percepção comprometida, pelos sentidos comprometidos, pelo cognitivo, cognição comprometida, dão resultados de uma imagem que não é real. Então eu queria que você guardasse isso aqui. Não existe imagem real na depressão. E não existe imagem real da depressão. Se você gostou desse vídeo e quiser me ajudar, curte. Se você quiser me ajudar mais ainda, mais um pouquinho, compartilha. De repente tem algum amigo seu, algum conhecido seu que está passando por um processo depressivo e o conteúdo desse canal pode ajudá-lo ou ajudá-la. Agora, se você quiser ser meu parceiro ou minha parceira nesse trajeto, nessa caminhada, se inscreve no canal. Nós vamos fazer juntos esse caminho, você e eu. Vai ser muito legal contar com a sua companhia. Já é um privilégio estar aqui diante de você. Eduardo Santos, psicoterapeuta. Eu estarei sempre aqui, de braços abertos, mão estendida, esperando você. Fica bem. Se cuida. Summer sky, it was the best we ever had.